estava acontecendo, porque as articulações já estavam acontecendo. Já estavam. Já. As instâncias colegiadas, CIR, né, já estavam acontecendo, e eu cheguei em fevereiro que já era para ir para capacitação dos tutores, que era aquela formação pedagógica. Quem estava fazendo as articulações? Era a nossa coordenação macro, né, com a direção da ETSUS, com o Alessandro. Estavam fazendo isso e ainda não tinha definição de coordenação. Tá. Né? E como é que foi chegar já no processo? Então, foi assim, né? E quando a diretora conversou comigo, ela disse a mim como era, né, o tamanho do projeto e como é que a gente precisava urgentemente definir como a gente ia fazer essas articulações aqui no Sergipe, né? Porque algumas sim já tinha passado, mas eu tinha um tempo para começar o projeto de fato. E eu tinha também que ir para a formação dos tutores, né? Então, que a gente fez uma divisão de tarefas nos nossos processos internos de trabalho, né? Com as meninas, os apoios estaduais. São daqui também? São daqui. Já estava montada a equipe? Já estava montada, só não tinha coordenação, mas a equipe já estava. Ela já tinha feito capacitações, né? E aí foi quando eu fui aprendendo um pouco, assim, do projeto. Aprendi muito mais lá em Vitória, né? Porque foi quando eu conheci o pessoal do projeto, do Caminhos do Cuidado. Participei da capacitação dos tutores, isso, participei da capacitação junto com eles e aí fui me familiarizando com o Caminhos, né? No início tinha medo, era um desafio muito grande. Medo? Desafio. A gente tem uma meta para cumprir, eu tinha um prazo para que tudo isso iniciasse. Eu tinha que começar em março. Eu tinha chegado dia 25 de fevereiro, após o meu retorno de Vitória, eu tinha que ver como é que estavam as articulações para a gente começar a lançar as turmas. E o que você fez? E aí a gente não deu certo, né? A gente não tinha como lançar as turmas em março, né? Então, em março eu não consegui lançar a turma. Eu consegui lançar a turma em abril, ou no finalzinho de março. Acho que a gente ainda lançou 5 turmas, né? Para elas iniciarem no finalzinho de abril. Aí foram as nossas primeiras 5 turmas. E como é que você planejou isso? Você tem uma divisão distrital, como é que você articulou isso? Isso, né? A gente trabalhou com as 7 regiões de saúde, essas conformação já é dada no estado, né? Então a gente continuou com essa divisão de 7 regiões de saúde, né? E eu articulava ela simultaneamente. Eu fui para aquelas que eu já tinha um contato mais direto com o gestor. Devido ao curso de aperfeiçoamento à saúde do idoso, a gente acaba que vai conhecendo muita gente, né? E tem umas que a gente tem um contato maior. E aí foi o que eu fiz. Com essas pessoas que eram mais parceiras, que eu já tinha trabalhado no projeto anterior, elas foram prioritárias, certo? E aí foi quando deu certo. Aí a gente conseguiu essas 5 turmas com aquelas pessoas que eu já conhecia, né, para lançar. Eles mobilizaram lá dentro do seu município para liberar os profissionais para fazer o curso. E também tinha outra coisa que favorecia muito a gente, que era essa descentralização. O curso acontecendo lá no território, lá no seu município, favorecia. Porque quando os municípios, a gente não conseguia aquele quantitativo estabelecido de 40 alunos, né? Para um município se deslocar para outro, o gestor sempre colocava um empecilhozinho da questão do transporte, né? E esses municípios iniciais eram municípios mais próximos daqui de Sergipe, que também facilitou que a gente iniciasse 5 turmas, né? E eu tinha uma meta de 15 turmas mês. E aí o primeiro eu não atingi, o segundo eu já tive que aumentar um pouquinho e aí foi, sucessivamente, né? Mas essa organização foi assim, divisão de territórios, as meninas eram muito parceiras porque a gente tinha não só articulação com o gestor de liberação de profissionais, mas a gente tinha outra articulação logística, espaço, alimentação, aqueles municípios que não circunvizinhos que iam participar daquela turma, liberação de transporte, né? E aqui em Sergipe a gente... Essa contrapartida era do município? Do município, isso. Né? E aí a gente centralizou as entregas dos kits na ETSUS, porque a gente tem a facilidade de transporte e o estado é menor, né? Então meu município mais distante eu tenho 2h30, 3 horas. E esse não tinha sido logo no início. Né? Então também facilitava, porque quando esse material chegou, deu certo o material chegar e a gente fazia a entrega.
entendeu? Então, saímos com 5, depois com 15, depois com 25, e aí foi. Primeiro a gente tinha a preocupação de colocar o projeto para frente, e aí a gente correu para pegar esses municípios, né? E tinha alguns que tinham passado na CI e outros não, né? Então, a gente teria que fazer as coisas paralelas. E tinha a comissão que a gente precisava constituir para fortalecer até o próprio projeto, para eles serem parceiros nessa articulação, né? E aí nós fizemos. Como a ETSUS, junto com a coordenação macro, já tinha instituído a comissão, eles fizeram isso em dezembro, mais ou menos, então ficou até fácil. A gente já tinha feito uma primeira reunião, né? Então, com a minha chegada, aí a gente articulou uma segunda reunião, né? Depois que eu lancei as turmas, que a gente só estava esperando elas começarem, né? Então, aí a gente foi fazendo isso meio que paralelo mesmo, né? Os calendários da CI, o Estado, a Secretaria de Estado que fornece para a gente, então a gente ia acompanhando, né? E aí, para dentro, a gente fez isso, reuniões com a comissão, aí tinha as áreas técnicas, né? Então, as áreas técnicas de saúde mental, a área técnica de atenção básica, os COSEMs, né? Representante da ETSUS, representante também da educação permanente do município de Aracaju, porque era um município singular, né? A gente estava aqui para formar só no município de Aracaju 950 pessoas, e aqui eles têm uma educação permanente e a gente precisa de uma articulação, então a gente pegou esse setor específico e trouxe para dentro da comissão para ser um parceiro, né? Um articulador também. E aí, pronto, aí deu certo, né? A gente chamou todo mundo, nós conversamos, mostramos o que eram os caminhos. Eles tinham uma preocupação também, que achavam que a gente não ia dar conta de atingir as metas, de atingir todo mundo, sensibilizar. E aí, depois, como todo mundo saiu com aquela preocupação, como é que a gente vai fazer no município de Aracaju, como é que a gente vai fazer? Então, a gente fez em reunião, a gente decidiu que a gente iria fazer uma sensibilização. A sensibilização foi ótima. No início não foi tão bom, assim, a gente chegava, como era isso? A sensibilização com os alunos que iam fazer parte do projeto. Então, a gente entrou, o CEPS, que é o Centro de Educação Permanente de Saúde de Aracaju, passou para a gente todos os contatos de todas as unidades de saúde daqui de Aracaju. Então, a gente fazia essa articulação com o gestor da unidade, e eles agendavam a reunião e nós íamos até lá. Certo? E lá, junto com o CEPS, né, a gente, com o representante do CEPS, e aí chegando lá a gente apresentava o projeto. Eu já chegava de kit, fardada, mochila, camiseta, né, e material. E a gente vendia o peixe, né? A gente dizia o que era o projeto, né? Para os agentes, para os auxiliares na unidade e o gestor. Isso. E como é que era isso? Tá. Deu super certo, não deu? Deu. Não deu. Então, não deu no início, porque as pessoas estavam muito resistentes a participar de educações permanentes. E, ao mesmo tempo, deu porque saiu outra demanda. Os assistentes sociais, os psicólogos, né, alguns dentistas diziam assim, por que só para os agentes e por que a gente não pode participar? Como a reunião geralmente era feita no pátio da unidade de saúde, nunca era em salas fechadas, geralmente eles se sentavam e a gente sentava e conversava, então os outros profissionais acabavam que ouviam qual era a proposta e se interessavam, né? E aí a gente explicava que nesse momento, né, eram os agentes e que em outro momento viria sim, mas a gente estava construindo aí uma aliança com a atenção básica, né, a saúde mental e a atenção básica, e que de repente isso gera uma demanda já para os próximos caminhos do cuidado, né? Mas no início era muito resistente, assim, não concordo, a gente tem que participar, não é só eles que cuidam disso, a gente também cuida disso, e vocês querem, né, fazer uns quadradinhos, que isso, essas questões. E era essa parte que era mais resistente. A gente estava vivendo um momento ruim no município, de que eles estavam em greves, então a resistência era mais por isso, não pelo projeto, ou não porque a gente estava ofertando uma educação permanente. A resistência estava mesmo com eles, porque eles estavam em greve, né? Isso atrasou um pouco a nossa oferta para Aracaju. A gente tinha um prazo, a gente tinha estabelecido um prazo, que a gente ia começar nossas turmas em junho, no finalzinho de junho, depois dos festejos juninos, né, que aqui para, na época
São João, São Pedro, essas coisas. E aí a gente prorrogou para julho, que aí a gente começou em agosto, porque a greve impedia. Para ter um aliado, para a gente começar alguma turma em Aracaju, a gente chamou alguns sindicatos dos agentes comunitários de saúde, dos agentes, sindicatos dos auxiliares de enfermagem, para eles serem os nossos parceiros e naquela sensibilização eles irem também. Né? A gente apresentou o projeto para eles gostaram do projeto e aí eles se tornaram nosso parceiro. Então, a parte que não deu certo, você falou, e a parte que deu certo? A parte que deu certo, que a adesão foi quase 100%. Ninguém acreditava que Aracaju a gente ia conseguir o que a gente conseguiu em Aracaju. A gente conseguiu 777 profissionais capacitados, né? Aracaju tem uma situação singular de que tem uma questão política, né? Nós temos uma briga partidária, né? O Estado é um movimento, o município é outro. E o Estado, toda vez que eu sentava com o Estado para pedir apoio, eles diziam, a gente não consegue entrar em Aracaju, a gente não consegue, a gente está com dificuldade de entrar em Aracaju. Né? E eu fui muito persistente. Eu acho que aquela comissão ali, a Cassiele me ajudava muito, a Derges também ajudou através de Raquel e Betânia, né? E a Edsus também. Então a gente dizia assim, não, mas a gente vamos fazer as sensibilizações, porque a oferta é para o profissional. Se ele disser que não, tudo bem. Mas o gestor dizendo não, ele não já permitiu, a gente já conseguiu já tivemos um avanço, que era permitir a nossa entrada. Vocês foram a todas as unidades? Todas. Quantas? Todas. Ih, meu Deus, são mais quantas? Ou menos. Só uma ideia. São... Eu acho que tem mais de 40. Mais de 40? Mais de 40. Um a um? Um a um. Um a um. Todos os bairros, todas as unidades. Esse foi o sucesso. Todinhos. Quando a gente chegou em 500 e pouco, né, a nossa parceira da atenção básica do Estado, ela dizia assim, considere vitoriosa, você não vai passar disso. Mas a gente continuou, vamos fazer mais sensibilizações àquelas unidades que a gente ainda não tinha chegado. E foi dando certo. Teve unidades que a gente teve adesão de 100%, teve unidades que a gente teve adesão de 50%. Né? A primeira unidade que a gente fez sensibilização, a adesão foi 0. A gente lançou turma, ninguém apareceu no primeiro dia, ninguém apareceu no segundo dia. Porque estava em greve e dizia que não ia, né? Essa mesma turma foi a nossa última turma do projeto e a adesão foi 100%. Nós voltamos lá, conversamos com eles novamente, né? Se eles dizendo assim, como é que estava sendo nas outras unidades de saúde, até porque o projeto Caminhos de Cuidado, ele teve uma publicidade entre eles, né? A política da boca em boca, né? Ele teve um pouco isso, porque quem fazia em um local, né, dizia, olha, eu estou participando de um projeto que é assim, 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 e que é legal, e que é bom, e que aí contagiava as outras pessoas. Por isso que quando a gente chegou, que o primeiro tinha negado para a gente, que a gente voltou de novo, a adesão foi do jeito que foi, porque eles já sabiam que o projeto tinha passado em tal unidade, que foi bom e que foi legal e que eles queriam participar. Né? Eu tenho uma situação singular em Aracaju, que a gente tem um bairro aqui bem periférico, né? E que lá só tem 16 agentes comunitários de saúde, entre agentes e auxiliar, uma equipe bem pequena. E que foi me negada para que eu fizesse essa turma, eu tinha menos de 20, né? E aí eu justifiquei, assim, dizendo assim, que era uma situação de risco, que aqueles agentes tinham essa demanda, né, todo dia na unidade, e que há uma necessidade da gente capacitar aqueles profissionais, e fora o interesse deles em participar, né? E aí o projeto arcou, provou, teve 16 alunos, né? Isso foi dentro da própria unidade de saúde que a gente fez o curso. Foi na unidade? Na unidade. Eles foram à unidade foi. Para desenvolver. Aqui na EdSUS tiveram umas aulas? Tiveram acho que 4 turmas aqui. O restante foi sempre... As de Aracaju foi a maioria ou nas unidades de saúde ou nos sindicatos, associações de bairro, né? Aqueles que estavam mais próximos. As unidades de saúde, que são aqui circunvizinhas, né, que é aqui do bairro, foram todos aqui. Eu acho que ele trouxe assim, né, eu acho que um dos desafios maiores foi a gente sentar, atenção básica e saúde mental. E ela tem essa singularidade, né, o idoso eu só trabalhava com aquele pessoal específico que tinha esse cuidado, conselhos
estaduais, municipais. E aqui eu tinha que agregar 2 áreas, né, para sentar e conversarem para a gente fazer com que o projeto acontecesse, né. E no início foi um desafio, foi difícil, né, as áreas não se conversavam muito e após o Caminhos elas se conversam e até muito bem. Isso a gente constatou aqui no projeto. Sergipe nós fizemos 3 capacitações, fora a de Vitória, que foi proporcionada pelo projeto. Né? Essa foi quem arcou com as despesas foi a fundação. Nós fizemos aqui mesmo dentro. E o primeiro encontro a gente percebia que não se conversava muito. Né? O caminho estava todo entrelaçado à atenção básica, saúde mental. E aqui no estado isso não estava muito bem. Né? E a gente já percebeu que no segundo encontro eles já estavam muito bem. E no terceiro encontro eles estavam ótimos. Apoio integrado, se falando de apoio integrado. Tudo bem que o apoio integrado estava começando no Ministério, estava, né, sinalizando isso, mas eles já sentaram um do lado do outro e conversando sobre essas questões, sabe? E eu acredito que foi o Caminhos do Cuidado que proporcionou isso. Para além, assim, no município, foi um desafio também. Né? A atenção básica não conversava com a saúde mental. Nem todos os municípios têm CAPS e nem todos os municípios sabem lidar com a problemática. Né? E eles observaram que isso eles tinham, né? Era deles, assim, o fortalecimento dos vínculos, a escuta, o acolhimento. Né? O Caminhos não estava trazendo algo de inovador. Né? Ele estava sentando e conversando, mostrando para você o que você tem, que você poderia ser potencializado. Né? E isso foi assim, é diferente dos outros projetos. Né? A gente está mexendo com direitos, a gente está mexendo com integralidade, né? Com equidade, com diversidade. E eu acho que é muito diferente de outras capacitações, pelo menos as que eu estive à frente, que eu tive a oportunidade de vivenciar. Isso não traz só capacitação profissional, não só fortalece a parte profissional, mas eu acho que a parte pessoal também. E esses depoimentos eu ouvi de todos os lugares que eu passei. Quais? Eu passei os municípios. Né? Então eu sempre estava no primeiro encontro ou no último encontro. Eu sempre me programava para estar nesses encontros, né? Nos cursos. E os municípios, os alunos diziam assim, né? Que a partir de então os caminhos deles iam ser diferentes. Né? Eles hoje eles iam olhar para os usuários do SUS, né? Com um olhar diferenciado. Né, com um olhar acolhedor, né, que eles iam levar aquilo para a vida deles. E coisas que ninguém tinha dito, era algo muito técnico antes, né, você vai fazer isso e aquilo outro. E o Caminhos não trouxe nada pronto, eles construíram os caminhos. Né, ali saía dali as estratégias possíveis de cuidado. Né, e algo até que eles faziam e não reconheciam que fazer profissional. Então, em Lagarto, nós formamos 6 turmas, é um município daqui de Sergipe, e nós formamos 6 turmas. Eu estive presente em quase todos os últimos encontros. E quando a gente ia levar, e quando a gente finalizava com a avaliação, eles diziam isso. Né? Todas as captações, elas são muito técnicas, elas assim, já vêm com a receita do bolo pronta. E aqui eu aprendi que se isso aqui não der certo, mas eu tenho outras estratégias que eu posso estar trabalhando, né? E tira a centralidade de alguns técnicos, né? E faz com que ele se sinta também equipe, se sinta também profissional. Eu ouvi muito isso. Achei que como foi pensado o projeto, né? O orientador de aprendizagem, ele dava um suporte muito interessante para os tutores. Né? Eu acho que talvez o que falte um pouco nas pessoas é entender um pouco o que é essa comunidade prática, o que é esse papel, né? Que eles podiam ter explorado muito mais, né? Aquilo ali. Porque ali era uma troca. Né? Ali eles estavam trocando, eles estavam dizendo o que estavam fazendo e pedindo ajuda quando era necessário, né? Se não sabia, teve uma situação específica né, que eles não souberam lidar e que eles fosse procurar na comunidade prática ou compartilhar os sucessos, né, as experiências que teve boas, né, e eu achei que a comunidade, e ali você trazia assim, para várias pessoas compartilhando ao mesmo tempo.
E aí eu acho que ele poderia enriquecer muito mais para aquela pessoa, né? Se usasse aquela ferramenta, né? Como deveria ter usado, né? Muita gente ficou muito nas atribuições, nas regrinhas, vamos dizer assim, né? Estava lá no edital, eu tinha que entrar na comunidade prática e postar minhas atividades. E ficaram meramente ficou mecânico isso, né? Eu percebi que alguns conseguiram compreender o papel da comunidade prática e do orientador. Você percebia, porque as orientadoras, elas questionavam muito, tentavam problematizar muito aquilo, né? Fale mais um pouco, como é isso, né? O que é que você acha se fosse assim, né? Então, eu acompanhava a comunidade prática e via que elas tentavam puxar um pouco mais, né? Do que foi, para além daquela coisa mecânica de postar a atividade, o que aquela atividade trouxe, né? Para além de cumprir regras, cumprir o que está escrito ali no caderno. Né? E eu acho que as pessoas, elas não, talvez nem, uma parte não compreendeu um pouco que era isso. O que você faria para que essas pessoas compreendessem melhor esse papel? Eu acho que a gente até fez, né? Porque a gente trouxe essas pessoas aqui, para além daquilo que o projeto estava pensando, a gente trouxe elas para aqui para conversar. Uma das vezes a gente trouxe para o laboratório. Aí ficou mecânico, né? Porque, vamos, vocês entram aqui, faz isso, isso, aquilo, né? E das outras vezes a gente conversou. Né? Qual é a dificuldade da comunidade práticas? Vamos conversar. Então, veja, fulano postou assim, 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 vamos ver um pouco como é que está essa, né? Então, eu acho que a gente até que fez, sabe, assim, as estratégias para tentar puxar um pouco a compreensão do que seria a comunidade práticas. A conversa foi mais rico do que o laboratório? Acho que sim, porque no laboratório elas estavam muito presas naquilo que a gente já vinha sofrendo há algum tempo, que era postar. Né? Se eu tenho dificuldade de acessar uma internet, de acessar um computador, né? Porque teve pessoas que demonstraram isso desde Vitória, desde a primeira capacitação, né? Aqui elas já estavam reproduzindo isso. Então o login é assim, o acesso é assim, eu posso postar aqui, né? Onde é que eu posto foto, onde é que eu posto vídeo, e ficou mecânico, né? Então, a gente ainda sentia dificuldade, percebeu que as pessoas não estavam. Olha o que as orientadoras faziam, utilizavam quais estratégias, telefone, elas ligavam o celular delas para perguntar se eles tinham, mandavam e-mails diretamente da comunidade prática para eles, né? Então, elas acessaram ele diversas vezes, né? Eles marcavam encontros aqui na fundação, para que as dúvidas, para que o orientador, junto com o tutor, fizessem o acesso juntos, né? Para conversar. E mesmo assim a gente não teve. Algumas pessoas se superaram, né? A gente tem pessoas que evoluíram, assim, cresceram muito na comunidade prática, né? O que postava, que era mecânico no início, se tornou, né, realmente uma interação dentro da comunidade prática. E outras, do início ao fim, permaneceram do mesmo jeito. E outras nem acessaram. Tiveram infinitas turmas, 10, 12 turmas, e nunca entraram na comunidade prática para dizer como é que estava sendo desenvolvido o seu trabalho. A gente sofreu um pouco com a logística, com o setor logístico. Né, os tutores, essa questão de pagamento, de CPF, a gente teve, não foram muitos, né? Como eu digo, o Sergipe foi muito, né? Foi poucas coisas que aconteceram com o Sergipe, porque eu fui para reuniões que eu vi outros estados, né? E Sergipe a gente teve isso muito mínimo, é o que eu disse aqui na avaliação final. O que acontecia? Era questões de pagamento, que era troca de CPF, o pagamento ia para um, não ia para outro. Ajudas que nunca chegavam, então já vieram chegar muito tempo depois, e você sabe que a pessoa fica, aí perde um pouco a credibilidade. Né? Eu dizia, não, a gente está enviando e-mail, a gente está negociando, está conversando, mas isso perdia um pouco a credibilidade do projeto. Né? Aqui a gente fez um acordo, né, no início do projeto, que a parte de material de apoio nós íamos arcar, então isso deu certo, todo início de turma e toda reposição de material a gente fazia, né? Então, eu acho assim que hoje, eu acho que assim, teria que olhar um pouco para a logística. Eu acho que o material pedagógico, ao meu ver, é um material muito bom.
Eu estou lendo, eu estou fazendo uma capacitação para o CAPS que eu estou trabalhando com os profissionais que estão lá. Estou utilizando ele. Acho que as articulações que foram feitas com as áreas técnicas, né, eu acho que isso fortaleceu muito aqui para o Estado. Né, eles sentaram, eles conversaram. Eu acho que esse foi um dos maiores legados do caminho. Né, e isso vai reverberar onde? No território. Né, porque à medida que esses técnicos forem conversar, eles vão conversar juntos e vão mostrar um trabalho do outro. Né, e vai fortalecer muito a assistência para esse usuário. Né. A escola, ela também traz, né, todas as pessoas que estavam envolvidas com o Caminhos, que ainda ficaram na escola, via o quão era importante a descentralização. Aqui no estado a gente não fazia cursos descentralizados e a gente tem uma evasão muito grande. E o Caminhos mostrou para ele que descentralizando a gente tem uma adesão muito maior. Os cursos eram feitos aqui, todo mundo tinha que vir em Aracaju, isso. E descentralizando, possibilitando essa articulação, mesmo logística, né, que é o que o município talvez não tenha para oferecer. Mas o Caminhos aconteceu e deu certo. Todo lugar, todos os municípios tinham um local que o Caminhos podia se instalar, né, e que deu certo, né. E na nossa avaliação aqui da Fundação, com a direção, com a diretoria, né, nós deixamos isso como sugestão, para que os cursos que foram ofertados em 2015 em diante, que eles olhassem um pouco para isso, se não tinha possibilidade de descentralizar, já que o Caminhos tinha dado tão certo, porque a gente atingiu quase 100% da meta. Né? E eu acho que esse é uma das coisas também que o Caminhos proporcionou para uma reflexão para dentro da instituição. A equipe ser da EdSUS, alguma diferença? Talvez, eu acho que sim. Né? A gente teve um apoio que não era e que tinha dificuldade de trabalhar. Né? Era tudo muito efervescente no Caminhos, porque a gente tinha que fazer tudo, a gente tinha 25 turmas acontecendo e a gente podia dar atenção às 25 turmas. Né? E as pessoas, a gente já lidava com isso. A gente trabalhava para o estado todo. Então, teve outras capacitações de cursos livres que aconteceram. E talvez isso favoreceu, né, o nosso desenrolar, nossos planejamentos, porque a gente já tinha uma expertise um pouco nisso. Né? A pessoa que não era da escola, ela sentia um pouco de dificuldade, né, da forma como a gente trabalhava acelerado, né, de dar atenção em um dia a não sei quantas pessoas ao mesmo tempo. E que a gente tinha que estar checando se estava tudo ok. A gente tem essa preocupação de saber se lá tinha chegado o data show, se estava o som ok, o computador estava ok. Né? E isso foi passado para essa pessoa que também ficou, né, trouxe um pouco de tranquilidade para ela conduzir os processos de trabalho dela. O que significou o Caminhos Cuidado para você? O Caminhos, né, ele me deixou mais potente, assim, diante dos desafios. Né? Ele viu, eu percebi que os direitos, que essa questão mesmo de olhar para o outro, né? Olhar para o outro de verdade. Né? De que o SUS, ele traz tudo isso e as pessoas desconhecem, fica muito em coisas menores. O SUS a gente trabalha com a equidade, com a integralidade. Né? E o Caminhos, ele trouxe isso assim, muito latente. Né? Você precisa construir um vínculo com aquela pessoa para conhecer aquela pessoa e respeitar aquela pessoa. Né? E junto com ela, propor as estratégias de cuidado. Né? Talvez eu não fazia isso antes, no meu exercício profissional. Talvez eu escutava, mas não escutava como deveria escutar. Né? Eu nunca me colocava no lugar do outro. Assim, de entender o porquê que ela faz uso disso ou faz uso daquilo, né? Ou porque ela é tão frequente no meu espaço de trabalho, né? Poxa, todo dia essa mulher está aqui, né? Aqui eu tinha que ter me chamado a atenção porque de tanta insistência dela de estar indo e voltando para o serviço com as mesmas queixas, com as mesmas dores, né? E hoje não, né? Tem um mês que eu estou no CAPS e eu sou outra profissional. Completamente diferente, muito mais amadurecida, muito mais profissional, né? E conhecendo melhor o que escutando melhor, acolhendo melhor essas pessoas. Na prática, algum relato dessa mudança?
Tem sim, tem um mês que eu estou lá, né? Mas eu já fiz alguns atendimentos. E os atendimentos eu saio muito emocionada, assim, eu ainda estou assim, acho que tudo está muito novo ainda no outro espaço. E eu já percebo que o vínculo com essas pessoas já são diferentes. Talvez pessoas que um dia se queixaram de mim antes, como quinta-feira eu precisei me ausentar porque eu estava doente, né? Uma das minhas colegas disse, olha, fulano, perguntou por você aqui no serviço, uma usuária. Eu, mentira! Foi, então, para você ver. Então, essa pessoa um dia talvez nem gostasse muito do meu atendimento, de como eu fazia, né? E essa pessoa já até sentiu falta de mim, que eu nem fui no trabalho, né? E aquilo ali eu disse a ela na segunda-feira, eu disse, viu como faz diferença, né? A gente realmente escutar o que o outro tem a dizer. E como a gente vai montar junto com ela essas estratégias, olha a diferença que faz. Sempre ao final, no último encontro, eram só 5 encontros, mas que fez uma diferença muito grande na vida dessas pessoas, né? Então, que elas já voltaram para as unidades de saúde diferente, né? E quem vai ganhar com isso é a assistência, é a saúde, é o Sistema Único de Saúde que vai ganhar com isso, né? Então é isso. Obrigada, querida, foi ótimo. Muito obrigada, Beatriz. Obrigada a você.